Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer o nosso plantão de química e a gente vai continuar trabalhando os conceitos que a gente já trabalhou em aula, que foi estados físicos da matéria, mudanças de estado físico e também ponto de fusão e ponto de ebulição. Beleza? Hoje eu trouxe para vocês vários exemplos de substâncias que provavelmente vocês não conhecem e também de algumas substâncias que estão no cotidiano, né? Então a gente vai revezando entre coisas novas e coisas que vocês já conhecem do dia a dia de vocês. E aí a gente vai fazendo exercícios com esses exemplos e também vendo os vídeos e comentando sobre eles, tá bom? Então vou abrir aqui o nosso slide para a gente começar. Bom, então o que a gente vai trabalhar agora é prever o estado físico de uma substância em uma temperatura específica, né? Então dizer se numa temperatura específica aquela coisa tá sólida, se ela tá líquida ou se ela tá gasosa, né? Então aqui o primeiro exemplo que a gente vai fazer é uma coisa que vocês estão bem acostumados, que seria o etanol. Etanol, para quem não sabe, é um outro nome para o álcool comum, que é o álcool que a gente usa, né? No cotidiano, que ele é muito utilizado para combustível, para limpeza e também ele também é utilizado em bebidas alcoólicas, né? Então, o etanol ele tem um ponto de fusão igual a menos 114 graus Celsius e o ponto de ebulição dele é 78 graus Celsius. Bom, a pergunta é, sabendo que um freezer doméstico, ou seja, esses freezers que a gente tem em casa mesmo, né? Ele chega até cerca de menos 20 graus Celsius, ou seja, chega numa temperatura em torno disso, perto de menos 20 graus Celsius, você conseguiria congelar álcool puro em casa? Então, essa situação é a seguinte, você pega uma garrafa com álcool puro e de alguma forma, na sua casa, você tenta congelar. Eu imagino que o equipamento que abaixe mais a temperatura em uma casa seja um freezer, né? Então, com essa temperatura do freezer, será que é suficiente para conseguir congelar o álcool puro? E aí eu preciso que vocês respondam essa pergunta no chat, que eu vou estar olhando, tá? Embora essa aula esse plantão seja gravado, eu estou acompanhando no chat para verificar as respostas de vocês. Enquanto dá um tempinho para vocês ir respondendo, eu vou passar um videozinho. Esse vídeo ele vai mostrar o poder de combustão do álcool, né? Porque o álcool ele é utilizado como combustível. E aí agora a gente vai ver na prática como ele é fortemente combustível, né? Então como ele pega fogo rápido e de maneira forte, né? Vigorosa. Vou avançar aqui um pouquinho. Para vocês entenderem, nessa garrafa, nesse galão, eles colocaram álcool e deram uma girada nele para o álcool poder dar uma espalhada, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês esse processo. Aqui. Então, eles colocaram álcool dentro, deram uma mexida para poder espalhar. E aí depois eles vão colocar tiraram o excesso, né? E aí agora eles vão colocar fogo para ver como a força, né, de combustão do álcool. Enquanto isso, vão respondendo a pergunta no chat que eu vou estar olhando. É muito forte e faz bastante barulho. Aqui eu tirei o som porque vocês não vão conseguir ouvir direito. Aqui eu vou mudar para um vídeo onde vocês vão poder ver em câmera lenta o que acontece, né, dentro do galão. Então você tem um galão ali com álcool, você aproxima o fogo, né, e imediatamente tanto os vapores de álcool quanto o álcool líquido que está espalhado por dentro do galão, eles pegam fogo praticamente instantaneamente, né, de forma bem rápida e forte. É bem bonito de ver. Principalmente em câmera lenta, né? Bom, é isso. Agora vamos analisar o exercício, né? Eu vou mudar aqui para nossa lousa.
Então, para a gente conseguir entender em que estado físico uma coisa tá, a gente precisa pensar nas faixas de temperatura, né? Então, o exercício ele nos dá as informações de ponto de fusão, ponto de ebulição. Então, vou fazer uma reta aqui na lousa. Essa reta ela vai estar com a temperatura subindo, né? Então, quanto mais para cima, maior a temperatura. Então, vou até escrever aqui. Temperatura. Então, para cima, a temperatura aumenta, né? Aqui ele deu que o etanol ele tem um ponto de ebulição igual a 78 graus Celsius e um ponto de fusão igual a menos 114. Então, eu vou colocar o zero, né, para poder a gente nortear o que é mais e o que é menos. Então, aqui a gente tem o zero, né, 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. O ponto de ebulição é 78, positivo. Então, é para cima do zero, né? Então, a gente tem aqui 78. 78 graus Celsius. E o ponto de... Esse aqui é o ponto de... Vou até colocar de outra cor. Esse é o ponto de ebulição. Ponto de ebulição a gente pode abreviar por PE. Né? Ponto de ebulição, PE. E o ponto de fusão tá aqui em menos 114 graus Celsius. Menos 114 graus Celsius. E como esse é o ponto de fusão, né, eu vou abreviar por PF. PF, ponto de fusão, beleza? E aí ele dá a informação, o exercício dá a informação de que um freezer, ele chega a cerca de menos 20 graus Celsius, né? Menos 20 é uma temperatura que está um pouco mais perto do zero, né? Então ela tá mais ou menos aqui, né? Não é tão baixa quanto o menos 114, que é o ponto de fusão. Então tá mais ou menos aqui nessa altura, né? Chutando assim, bem por cima. Então eu vou colocar aqui o menos 20 de azul. Menos 20 graus Celsius, que é a temperatura que o exercício pergunta, né? Eu acho que tá bem fraquinho, eu vou escrever de vermelho mesmo, que eu acho que fica melhor. Menos 20 graus Celsius, que é a temperatura que o exercício passa pra gente, perguntando. Nessa temperatura aqui, a gente conseguiu congelar o álcool? A resposta é não, porque o ponto de fusão é bem inferior a essa temperatura que o freezer chega. Então, para conseguir congelar o álcool, eu teria que chegar nessa temperatura aqui, que é o ponto de fusão, ou seja, a temperatura em que a gente consegue congelar o álcool, né? Então, vamos passar aqui para o nosso próximo slide. Quem disse que não consegue congelar o álcool em casa, né, com o nosso freezer, acertou, beleza? Vamos colocar aqui os nossos slides. Eu quero vir para cá agora nessa questão. Mudanças de estado físico, né? Então, no ponto de fusão do álcool, né? O que acontece, qual é o nome da mudança de estado físico em que sai do sólido e vai para o líquido? Ou seja, chegando nessa temperatura, imagine que a gente pegou um álcool sólido que está bem abaixo dessa temperatura aqui, está numa temperatura bem pequena, bem baixa, né, bem negativa, e aí a gente começa a esquentar, por isso que é setinha vermelha, né? Setinha vermelha significa que eu estou aquecendo. Aí eu peguei esse álcool sólido que estava numa temperatura bem baixa, aqueci, cheguei até essa temperatura que é o ponto de fusão. A partir dessa temperatura começa a se formar o álcool líquido, né? Ele começa a derreter. E o nome desse processo, para quem não se lembra, é fusão. Né? Então, a gente diz que, nesse exemplo que eu estou dando agora, o álcool estaria sofrendo fusão. Pensando num processo ao contrário, né? Eu estou pegando o álcool líquido e estou resfriando ele, por isso que a setinha
azul e tô resfriando ele até que ele atinja menos 114 graus Celsius. A partir do ponto de fusão, ele começa a congelar, né? A se formar na forma sólida. E esse processo a gente chama de solidificação. Para quem não se lembra, né, esses dois processos. Quando eu estou transformando o sólido em líquido, aquecendo, eu falo que é fusão. Quando eu estou pegando o líquido e resfriando para transformar num sólido, a gente diz que é uma solidificação. É importante gravar esses nomezinhos. Vamos ao segundo exemplo, né? Agora, esse aqui é novo, né? Eu imagino que poucos de vocês conheçam, ou talvez ninguém. O metanol, ele é um tipo de álcool, não é igual o álcool que a gente usa em casa, tá? O metanol é um tipo diferente de álcool. Ele é utilizado na indústria como solvente. O metanol ele tem problemas, né, para utilização como o álcool que a gente usa, porque ele é tóxico, então ele não pode ser ingerido. E ele também, ele pega fogo de um jeito muito curioso que vocês vão ver no vídeo que eu vou passar, tá bom? Mas por enquanto vamos ao exercício, né? Metanol. O ponto de ebulição dele é de 64,7 graus Celsius. Não é muito alto, né? Mas é um pouquinho. Ponto de fusão. Ponto de fusão bem baixo, né? Menos 97,8 graus Celsius. A pergunta: em que estado físico o metanol é encontrado na temperatura de menos 65 graus Celsius? E aí, novamente, eu vou pedir que vocês respondam no chat, né? Qual o estado físico dele, nessa temperatura. E enquanto vocês respondem, a gente vê o videozinho. No videozinho, vocês vão ver o metanol ele sendo queimado. Porque, como eu disse para vocês, ele tem. Olha aqui. Vou voltar um pouquinho. Quando você coloca fogo nele e a luz está acesa, você quase não vê ele pegando fogo. Só que quando você apaga a luz, você vê que a chama tá até que alta, ó. Só para vocês conhecerem, o nome desse vidro aqui se chama vidro de relógio, é uma vidraria de laboratório, né? E esse aqui que tá aqui atrás, onde o metanol, desculpa, onde o metanol estava, a gente chama de Becker. Aí ele colocou fogo, a gente não consegue ver com a luz acesa, mas com a luz apagada a gente vê que a cor do fogo que o metanol tem é um azul escuro bem forte. E aí aqui a gente tem uma bandeja cheia de metanol pegando fogo. E se vocês notarem, ele colocou um papel em cima e pegou fogo. Real tá pegando fogo, mas a gente não enxerga na luz do dia, que é até a etiqueta sendo queimada. Isso é ruim, porque se a gente utiliza o metanol como combustível e acontece um acidente, as pessoas pegariam fogo e a gente não enxergaria o fogo. Então, imagine a dificuldade para conseguir apagar um fogo que você não está enxergando, né? Então, aqui eu vou até mostrar para vocês um exemplo de um acidente de Fórmula 1 que aconteceu em que estava sendo utilizado metanol para combustível, né? E aí começou a pegar fogo e ninguém via o fogo sendo pegado, né? Então aqui tem uma pessoa pegando fogo e ele simplesmente tem que sair tacando, tentando apagar o fogo em qualquer lugar porque não se sabe aonde o fogo tá, porque não dá para ver na luz do dia. Então eles sabem que a pessoa tá pegando fogo porque ela tá se contorcendo, né? E tá gritando, mas eles não veem o fogo. Isso é um problema muito sério, então é por isso que o uso do metanol como combustível, ele não é aconselhável. É isso. Bom, vou voltar aqui para nossa lousa, né? Vamos falar agora, né? Vamos responder a questão, né, do metanol. Bom, o metanol ele tem pontos de fusão e de ebulição diferentes, né? Então vou apagar aqui, a gente escreve de novo. Agora a gente está falando do metanol. Quem não respondeu ainda no chat, responde, que ainda dá tempo, né? Vou construindo a reta. Bom, o metanol, o ponto de ebulição dele, né, que o exercício informou, é 64,7. Então,
Opa, fiz ao contrário. Sessenta e 64,7, né? 64,7 graus Celsius. E o ponto de fusão dele, né, é aqui embaixo, em menos 97,8. Menos 97,8. Então, opa, esqueci do menos. Eu sei que é aqui embaixo, porque como é menos, né, então ele tem que ser abaixo do zero. Então, eu vou escrever ele aqui abaixo do zero. Menos 97,8 graus Celsius. E aí ele pergunta, na temperatura de menos 65 graus Celsius, qual é o estado físico do metanol, né? Então, menos 65 graus Celsius é uma coisa que está abaixo do zero, porque é menos, né? Então é menos alguma coisa, então está abaixo do zero. Mas ainda não é tão baixa quanto menos 97, né? Menos 97 ainda está muito embaixo. Então, está mais ou menos aqui a temperatura que o exercício pergunta, que é a de menos 60. Menos 65 graus Celsius. Se ainda não atingiu o ponto de fusão, significa que o metanol continua líquido, né? Se tivesse acima dessa temperatura, estaria gasoso. Entre essa temperatura de ebulição e a temperatura de fusão é líquido, e abaixo dessa temperatura aqui é sólido. Então, se essa temperatura que foi perguntada está entre as duas, então a gente diz que é líquido, né? Ainda está líquido. Agora vamos voltar para o slide. Agora aqui, se a gente está falando das mudanças de estado do líquido para o gasoso e do gasoso para o líquido, né? A gente está tratando da temperatura de ebulição. Então, é por isso que a gente coloca aqui em cima da setinha a temperatura de ebulição do metanol, que é de 64,7, como a gente já tinha visto. Então, vamos fazer aquela seguinte situação, né? Então, a gente pega o metanol líquido e a gente vai aquecendo até ele se tornar um vapor. Essa mudança, né, ela acontece no ponto de ebulição, que é de 64,7, e a gente dá o nome dessa transição, né, dessa mudança de estado físico, de vaporização. Para quem não lembra, né, o nome é vaporização. Recapitulando a matéria da outra semana, né, a gente viu que vaporização existem vários tipos. E um dos tipos de vaporização é a ebulição. E é exatamente essa que acontece no ponto de ebulição. Daí vem o nome, né? Ponto de ebulição. É aquele tipo de vaporização que tem bolhas, né? Formação de bolhas e é bem violento, né? Que é o mesmo processo que a água sofre quando ela está na chaleira lá que você está preparando, você está fervendo água para fazer um chá ou fazer um miojo, alguma coisa assim. Tá? E aí o processo inverso, onde eu pego o vapor de metanol, resfrio ele até atingir 64,7 graus Celsius, ele começa a se tornar líquido de volta, né? Então a gente tem que o nome desse processo de pegar um vapor bem quente, resfriar ele até o ponto de ebulição, para ele voltar a ser líquido, a gente chama isso de condensação. A próxima substância que a gente vai falar também é bem conhecida de vocês, se chama sacarose, mas a gente não chama de sacarose normalmente, a gente chama de açúcar, né? É o que a gente usa para alimentos e para bebidas, né? A gente adoça as bebidas e também faz muita comida com açúcar, né? A sacarose, ela tem um ponto de fusão igual a 185,5 graus Celsius. Reparem que nesse exemplo não foi colocado ponto de ebulição. Por quê? A sacarose, né, o açúcar, ele não evapora, ele não ebule, né, ele não vira um gás, tá? Ele não vira um gás por quê? Quando você aquece muito a sacarose, ela meio que... a gente diz que ela se decompõe, ou seja, ela se quebra em partes. Vocês vão entender melhor o que significa decomposição bem mais para frente quando a gente falar de reações químicas. Mas a princípio, só para vocês entenderem, quando a gente aquece muito a sacarose,
ela vai ficar com aspecto preto, né? Bem escuro, e aí ela deixou de ser sacarose, ela passou por um processo químico, na verdade. Então, se a gente tá, por enquanto, falando de mudanças físicas, a gente só vai poder falar de ponto de fusão da sacarose, porque quando a gente aquece ela demais, ela sofre decomposição, e quando ela sofre decomposição, ela deixa de ser açúcar, se torna outros compostos, ou seja, passou por um processo químico. Não faz sentido, portanto, dizer que existe um ponto de ebulição da sacarose, porque ela não sai de sacarose líquida, ou seja, de açúcar líquido, e vai para açúcar gasoso. Isso não acontece, né? Ela sofre uma mudança química antes que ela se torne, antes que ela seja capaz de se transformar num gás, tá? Então, no caso da sacarose, ela só tem ponto de fusão, que é 185,5 graus Celsius. A pergunta é, em que estado físico a sacarose é encontrada na temperatura de 195 graus Celsius? Então, enquanto vocês vão analisando aí, a gente vai voltar aqui para a nossa lousa para montar o esquema, né? Esse vai ser um pouco mais simples, já que não temos, né, a temperatura de ebulição, então essa temperatura aqui não existe. A única temperatura que a gente vai ter nesse exemplo é a temperatura de fusão, e a temperatura de fusão, que eu vou escrever até aqui, né, ponto de fusão, é alta, né, a temperatura de fusão. Eu vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui. O ponto de fusão, né, ponto de fusão, PF, abreviando, né, para não precisar escrever tanto, da sacarose é 185. Tá. 185,5 graus Celsius. Beleza? E aí ele pergunta pra gente, na temperatura de 195 graus Celsius, em que estado físico da matéria a sacarose vai estar, né? O açúcar vai estar. A gente sabe que essa temperatura 195, ela tá um pouco acima do ponto de fusão, né? Então tá um pouquinho aqui em cima, assim, né? 195 graus Celsius. 195 graus Celsius. Está um pouquinho acima dessa temperatura do ponto de fusão. Então, quem respondeu estado físico líquido acertou. Por quê? Porque já passou do ponto de fusão, ou seja, o açúcar sofreu fusão e agora está no estado líquido. Então, quem respondeu líquido acertou. Beleza? Vamos voltar aqui para os nossos slides. Então, aqui, pensando, né, nesse exemplo mesmo, se a gente pega a sacarose sólida e aquece, quando chegar na temperatura de 185,5 graus Celsius, ela vai sofrer fusão. Então, essa é a resposta, né? Ela vai sofrer fusão e vai começar a se tornar líquida. No processo inverso, se a gente pega açúcar bem quente, ele vai estar no estado acima dessa temperatura, né? Ele vai estar líquido, a gente resfria, né? Vai resfriando até chegar na temperatura de 185,5 graus Celsius, onde ela vai estar começando a se tornar de volta a sólido, e esse processo a gente chama de solidificação, né? Bom, esse aqui vocês provavelmente não conhecem também, a gente chama de iodeto de chumbo. Ele é um tipo de sal, não é comestível igual o sal que a gente come, é um tipo de sal totalmente diferente, tá? Ele tem outra cor, vocês vão até ver no vídeo. E ele não é de comer. Chumbo é tóxico, né? Então os compostos de chumbo não são bons de serem consumidos, né? Senão a pessoa morre. E algumas pesquisas apontam, né, que ele pode ser usado como detector de raios-x em radiografia, né? Então, naquela chapa de radiografia, você precisa de uma substância que detecte a incidência dos raios-x, né? Na hora de fazer, no médico mesmo, né? De tirar o raio-x da gente, que tem aquela chapa, né? E aí, o iodeto de chumbo é uma das substâncias que as pesquisas mostram que ele pode ser usado para esse fim.
Então, o iodeto de chumbo ele tem um ponto de fusão em torno de 410 graus Celsius. E assim como o açúcar, em 872 graus Celsius, ele também sofre decomposição, igual o açúcar. O açúcar não sofre decomposição nessa temperatura aqui. Eu não vou saber dizer para vocês em que temperatura que o açúcar sofre decomposição, mas o iodeto de chumbo também não tem ponto de ebulição, ou seja, ele não vai para o estado gasoso, né? O iodeto de chumbo, ele sofre decomposição nessa temperatura aqui. Decomposição, retomando, né? É uma transformação química, né? Então ele deixa de ser iodeto de chumbo e se torna outras coisas. Então a gente não pode dizer que ele vira um gás, ele vira outras coisas em temperaturas mais altas. O ponto de fusão dele é 410 graus Celsius. E a pergunta é: em que estado físico o iodeto de chumbo é encontrado na temperatura de 400 graus Celsius? E aí, enquanto vocês respondem, eu vou passar um videozinho. O iodeto de chumbo, ele é famoso por conta desse experimento aqui, que a gente pode aprofundar um pouco mais nele quando a gente estiver falando de solubilidade lá na frente, tá bom? Então, por enquanto, eu vou pular a maior parte do vídeo, depois a gente recapitula ele em aulas futuras, tá bom? Basicamente, você mistura umas coisas aqui dentro desse vidro que a gente chama de Erlenmeyer. A gente chama esse vidro de Erlenmeyer. E aí eu vou avançar, né? Você mistura umas coisas. Aí você coloca essa mistura de coisas dentro, em cima de uma placa que vai aquecendo. Depois de bastante quente, se vocês podem perceber que é como se esse sólido, essa coisa amarelada, né? Ela some, ou seja, ela se dissolve completamente em água quente, tá? Em água quente. Em água quente, essa coisa sólida, amarelinha que fica aparecendo aqui, ela se dissolve e aí fica transparente do jeito que vocês vão ver aqui no vídeo, tá? E aí, a questão é a seguinte, o iodeto de chumbo, ele vai surgir quando você deixa esse Erlenmeyer, né, esfriando. Então, antes a água estava quente, e quando você deixa o Erlenmeyer esfriando, os cristais de iodeto de chumbo eles vão aparecendo, como vocês podem vendo no vídeo. É um processo bem lento, esse vídeo provavelmente está bem acelerado. Você tem que deixar isso aí resfriando por horas para poder ficar bonito assim. E vão surgindo esses cristalzinhos amarelos que parecem como se fossem pedacinhos de ouro, mas não é ouro, é iodeto de chumbo, né? Que é a substância que a gente está estudando. E parece um pouco com glitter também, né? Ouro, glitter, alguma coisa assim. E é bem bonito, é um dos experimentos mais bonitos que eu já vi. E aí um pouquinho mais pra frente no vídeo ele vai, olha, parece muito com glitter, né? E aí ele mexe e como a água não tá mais quente, isso não volta a se dissolver, né? Porque se a água não está quente, esse composto ele não se dissolve na água. Ele fica na forma desses cristais dourados, cristais de iodeto de chumbo, né? Bem bonito. Eles chamam de chuva dourada o nome desse experimento, por conta do processo de cristalização, né? Ele vai caindo como se fosse uma chuva de ouro, né? Que vai caindo, que vai cristalizando e indo para o fundo do Erlenmeyer. Bom, é isso. Para a gente responder a nossa questão, eu vou voltar aqui para a lousa, aí a gente coloca, né, as informações. A gente está falando agora do iodeto de chumbo, vou apagar aqui as informações que a gente já tinha feito. Bom, o exercício diz que o iodeto de chumbo não tem ponto de ebulição, né? Ele só tem ponto de fusão. E o ponto de fusão dele é 410 graus Celsius. 410 graus Celsius, vou colocar aqui. E o exercício pergunta, na temperatura 400 graus Celsius, qual é o estado físico do iodeto de chumbo? Bom, 400 graus Celsius é um pouquinho antes, né, do ponto de fusão. Isso aqui é o ponto de fusão.
Esse é o ponto de fusão. Bom, 400 graus Celsius é um pouquinho antes, então tá aqui. Em 400 graus Celsius, a temperatura não é alta o suficiente para que o iodeto de chumbo, que são aqueles cristalzinhos que vocês viram no vídeo, que ele saia do sólido e vá para o líquido, né? Porque isso só acontece no ponto de fusão. Então, nessa temperatura, o iodeto de chumbo é sólido. Quem respondeu sólido acertou. Beleza? Sólido porque 400 graus Celsius não é uma temperatura alta o suficiente para ter atingido o ponto de fusão. Então, o iodeto de chumbo, que é sólido, né, em temperatura normal, ele não atingiu a temperatura necessária para sofrer fusão. Então, vamos voltar para o nosso slide. Quem respondeu sólido acertou. Aqui o nosso exemplo do iodeto de chumbo. Aqui. Bom, então como o iodeto de chumbo ele tá sólido normalmente, né? Quando a gente atinge, a gente tá com ele bem frio e a gente aquece ele até a temperatura de 410 graus Celsius, que é o ponto de fusão dele, a gente vê que ele sofre o processo de fusão, né? Então ele sai do sólido e vira líquido, vira o iodeto de chumbo líquido. Quando a gente pega ele bem quente, ou seja, já líquido, e resfria até atingir 410 graus Celsius, que é o ponto de fusão dele, ele vai começar a se tornar sólido de volta, né? E aí a gente diz que ele está solidificando. Esses nomes são para a gente tá falando, repetindo eles para vocês gravarem, né? Porque é importante sabê-los de cor. A próxima substância que a gente vai falar, provavelmente vocês também não conhecem, ele se chama bromo. O bromo ele é utilizado em muitos lugares, né, diferentes. Então, ele é utilizado desde fabricação de corantes, também inseticidas, tratamento de água e vários medicamentos, né? Eles têm o bromo na estrutura da substância que tem no medicamento. Então, o medicamento ele tem uma substância lá que tem bromo dentro dele. É como se fosse isso. Vocês vão entender melhor isso que eu tô dizendo, de estrutura e tudo mais, conter bromo nela, mais pra frente, quando a gente estiver falando de fórmulas estruturais, e aí a gente vai entender um pouco melhor isso. Mas contém, né, bromo na estrutura de alguns fármacos que a gente diz, né, que são os compostos que estão nos medicamentos. E o bromo, ele é um... Vocês vão ver no vídeo, na temperatura normal, né, ou seja, na temperatura de, sei lá, uns 20 graus Celsius, ele é um líquido castanho, marronzinho. O ponto de fusão dele é menos 7,2 graus Celsius e o ponto de ebulição dele é 58,8 graus Celsius. A pergunta é, em que estado físico o bromo é encontrado na temperatura de 30 graus Celsius? E aí, enquanto vocês respondem, eu vou mostrando o videozinho para vocês conhecerem o bromo. Então, o bromo, ele tá nessa garrafa aqui. Eu vou avançar um pouquinho para vocês verem. Ele pode guardar ou naquele potinho, né, que vocês tinham visto aqui, ou vocês também ele pode ser armazenado nisso que a gente chama de ampoula de vidro, ou seja, é um vidrinho, né, é um vidrinho oco e ele tem a substância que a gente está estudando dentro dele. É uma ampoula de vidro. E aí ele vai colocar um pouquinho de bromo em cima do... como eu disse para vocês, ele é um líquido marrom, né, bem escuro. Ele vai colocar um pouquinho desse bromo em cima de um vidro de relógio. E uma característica bacana do bromo é que ele evapora numa velocidade assim, bem maior do que a água. Então, como vocês podem ver, a gente não tá aquecendo, ele não está aquecendo o bromo. O bromo, naturalmente, ele é líquido, né? Ele não tá aquecendo o bromo, mas ele vira vapor, assim, o tempo todo. Toda essa coisa marrom dentro do vidro, não é que o vidro é marrom, é o vapor do bromo que tá preenchendo o vidro por dentro. Então, o bromo, ele tem uma evaporação muito forte, né? Ele é muito rápido em evaporar. Lembrando que evaporação é o processo pelo qual as roupas secam, né? Pelo qual a água dos rios
se torna vapor e depois vira nuvens, né? Então a evaporação não, é diferente da ebulição, em que há a formação de bolhas, né? Em que a temperatura é alta, em que há aquecimento. A evaporação ela acontece naturalmente, sem precisar aquecer. E ela não é um processo violento, né? Vocês podem ver que, embora tenha bastante vapor de bromo, ele não está borbulhando. Então, se ele não está borbulhando, significa que ele não está sofrendo ebulição. Ele está evaporando, né? Ele está formando esse vapor, esse monte de vapor. Deixa eu avançar até a parte que ele. Aqui, ele coloca em cima de um vidro de relógio. E aí vocês vão conseguir ver como é rápido a evaporação dele, né? Ele pegou com isso que a gente chama de pipeta, essa coisinha que parece um conta-gotas. E aí ele coloca um pouquinho do líquido ali em cima do vidro de relógio e a gente vê a fumacinha saindo, né? Que é o vapor de bromo. Porque ele evapora muito rapidamente, né? Então vocês podem notar que. Eu sei que é evaporação porque não tá borbulhando. Se não tá borbulhando, não é ebulição. E não tá tendo aquecimento, né? Então ele só está evaporando mesmo, ele está secando, assim como a água seca na roupa, quando a gente deixa no varal. Bom, antes da gente ver essa parte, vamos para a lousa para poder resolver o exercício, né? Bom, o exercício dá pra gente o ponto de ebulição do bromo, que é 58,8 graus Celsius, então tá acima do zero, né? Tá aqui em cima. 58,8 graus Celsius. E diz pra gente que o ponto de fusão é menos 7,2. Então, menos 7,2 já está abaixo de zero. Então, a gente escreve aqui embaixo do zero. Então, menos 7,2 graus Celsius. Tranquilo? E a pergunta é, na temperatura de 30 graus Celsius, qual é o estado físico do bromo, né? 30 graus Celsius é uma temperatura que está acima do zero, mas não é alta o suficiente para alcançar o ponto de ebulição, né? Então, esse aqui é o ponto de ebulição e esse aqui é o ponto de fusão. Em 30 graus Celsius, né? Tá aqui. Então não tá quente o suficiente para começar a virar gás e não tá frio o suficiente para começar a virar líquido. Então quem respondeu líquido pro bromo acertou, beleza? Se vocês tiverem dúvidas, vão perguntando no chat, que eu vou respondendo, beleza? Enquanto isso, eu vou seguindo, que a gente tá fazendo bem devagar para dar o tempo de vocês responderem e também tirar as dúvidas de vocês. Voltando aqui para o nosso slide. O bromo líquido, quando a gente aquece ele até o ponto de ebulição, né, que seria 58,8 graus Celsius, ele começa a virar gás, né? E aí, quando chega nessa temperatura que é alta, aí sim ele forma bolhas, né? Ele borbulha e aí ele vai virar gás numa velocidade ainda mais rápida do que a que a gente viu no vídeo, tá? E aí a gente chama isso de vaporização, né? E como chegou no ponto de ebulição, a gente chama de ebulição, porque tem a formação das bolhas, né? E ebulição é um dos tipos de vaporização. Se você quiser falar só vaporização, tá certo. Mas se você quiser ser um pouco mais específico, você diz ebulição, porque aí você está dizendo qual tipo de vaporização específico ele está sofrendo. E aí, se você pega o vapor do mercúrio e resfria até o ponto de ebulição, que é 58,8 graus Celsius, você obtém ele de volta na forma líquida e a gente chama isso de condensação. Bom, esse aqui é um exemplo de como que a ciência ela pode ser usada para o bem e para o mal, né? Então, esse cianeto de hidrogênio, ele foi desenvolvido bem faz tempo, né? Foi assim, no século XX, se eu não me engano, mas não tenho certeza. E ele foi muito utilizado como pesticida.
Então ele servia inicialmente para, ele foi criado, né, inicialmente para poder controlar pragas de plantações, para poder aumentar a produção de alimentos, para poder diminuir a taxa de fome no mundo, né? Porque a produção de alimentos precisava ser agilizada e aí as pestes atrapalhavam todo esse processo. Então desenvolveram os pesticidas. Mas na época da Segunda Guerra Mundial, os nazistas eles resolveram começar a utilizar pesticidas em câmeras de gás para matar os judeus no Holocausto, porque os pesticidas são baratos. E aí eles falam assim: bom, não vamos gastar dinheiro com isso, né? Vamos usar pesticida para matar eles nos campos de concentração. Bom, para quem não estudou muito Segunda Guerra Mundial ainda, durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista ela capturava muitos judeus, colocavam eles nesses campos de concentração, e quando eles estavam muito velhos ou doentes, né, que não dava mais para trabalhar nos campos de concentração, eles colocavam todo mundo dentro de uma câmara, soltavam gás lá dentro, matava todo mundo e pronto. Era basicamente isso. E esse cianeto de hidrogênio é uma substância química que é encontrada nesse pesticida chamado Zyklon B, que era o pesticida utilizado dentro dessas câmeras de gás nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial nazista, na Alemanha nazista. Bom, o cianeto de hidrogênio ele tem um ponto de fusão de menos 13 graus Celsius e o ponto de ebulição dele é 26 graus Celsius. A pergunta é, em que estado físico o cianeto de hidrogênio é encontrado na temperatura de 30 graus Celsius? Ou seja, uma temperatura que aqui no Brasil durante o verão é comum, né? É bem fácil chegar nos 30 graus Celsius, principalmente durante o verão. Então, em que estado físico o cianeto de hidrogênio estaria nessa temperatura? Enquanto vocês respondem, vou mostrar um videozinho para vocês. Bom, esse vídeo ele é um pouco pesado, eu vou avançar ele até uma certa parte, porque tem umas cenas um pouco pesadas. Porque ele retrata os campos de concentração, né? Então, esse é um vídeo do centro de concentração, do campo de concentração de Dachau, eu não sei como diz, porque é alemão. Eu vou colocar aqui na parte do vídeo que eu quero mostrar para vocês. Bom, aqui são. Esse vídeo já é do pós-derrota da Alemanha, então eles estão mostrando cidadãos indo visitar os campos de concentrações depois desses campos de concentração já serem desativados, para que os cidadãos vissem as brutalidades que eram cometidas lá dentro, né? Então aqui a gente tem mulheres saindo de dentro da casa chorando, aterrorizadas com o que viram lá dentro do que os judeus sofriam dentro desses campos de concentração. Isso aqui que vocês estão vendo na frente dessa casinha aqui é uma pilha de corpos. São pessoas mortas empilhadas aqui. E são muitos judeus empilhados aqui. E aí aqui mais perto a gente consegue ver que são corpos e eles estão muito magros, extremamente desnutridos. E aqui no vídeo tá em inglês, mas ele vai explicando como é que era feito essa coisa da câmara de gás, né? Eles vinham eles eram chamados para essas câmaras de gás na desculpa de que eles iam tomar um banho e iam receber roupas novas. Então eles pegavam quem estava muito velho ou muito impossibilitado de trabalhar, chamava para até essas câmeras de gás, né? Dizendo que eles iam tomar um banho e receber roupas novas. Aí eles tiravam as roupas, ficavam todas aqui, né? Para fora. E aí, dentro dessa câmara, eles supostamente tomariam um banho. Mas na verdade eles não tomariam banho coisa nenhuma. Aí aqui, né, eles entravam dentro dessa câmara. Ali em cima tem como se fossem as saídas de um chuveiro, mas na verdade são saídas para o gás. Aqui são as saídas para o gás, né? Não são chuveiros. E aí mais para frente no vídeo vocês vão ver as tubulações de gás, né?
a parte mecânica que acionava a entrada do gás. Aqui, né, a válvula que abria o registro para o gás entrar dentro da sala. E aqui a gente tem a foto, que a imagem vai tá bem ruim, mas eu que estou no PC eu consigo enxergar e tá escrito aqui o nome do pesticida que a gente viu lá, que era esse aqui. Eu vou voltar aqui no slide para vocês verem. Que é este aqui. Zyklon B, né? Que é o que está escrito no videozinho. Bom, essa é uma prova de que pode ser usado, que a ciência pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né? Nesse caso, ela teve uma utilização para pesticidas, que não é de tudo bem, mas é um pouco menos pior do que o uso que ele foi feito como gás venenoso, né? Tóxico, que matava as pessoas dentro dessas câmaras. Bom, vamos voltar aqui para o exercício. Eu vou mostrar na lousa para vocês a resposta, né? Então, o exercício passou para a gente o ponto de ebulição. O ponto de ebulição do cianeto de hidrogênio, né, é 26 graus Celsius. Então, 26 graus Celsius. 26 graus Celsius aqui. E o ponto de fusão, menos 13. Esse é o ponto de ebulição. Ponto de fusão, menos 13. Menos 13 graus Celsius. E aí, como é menos 13, então ele tem que ficar abaixo do zero, né? É uma temperatura abaixo do zero. E aí, aqui ele pediu, na temperatura 30 graus Celsius, qual é o estado físico do cianeto de hidrogênio, né? Então a gente pode ver que 30 graus Celsius é uma temperatura que está acima de 26, então tá aqui, né? Aqui é 30. 30 graus Celsius é uma temperatura alta o suficiente para já ter passado do ponto de fusão, né? Que esse aqui é o ponto de fusão. Não, ponto de ebulição, perdão. É uma temperatura alta o suficiente para já ter passado do ponto de ebulição. Logo, né, o cianeto de hidrogênio na temperatura 30 graus Celsius, ele está no estado gasoso, porque já passou do ponto de ebulição. Ou seja, todo ele já se tornou gás. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Quem disse gasoso acertou. Bom, então aqui se a gente pega... Fazendo um outro exemplo, né? Se a gente pegasse o cianeto de hidrogênio sólido e aquecesse ele até o ponto de fusão, que é menos 13 graus Celsius, a gente faria com que ele começasse a se tornar líquido. E aí o processo a gente chama de fusão, como a gente já viu antes. E se a gente pega ele líquido e resfria até a temperatura de fusão, que é menos 13 graus Celsius, ele começa a se tornar sólido. E a gente diz que ele está sofrendo o processo de solidificação. Bom, o outro exemplo que a gente vai falar é uma substância que vocês possivelmente conhecem, que é o nitrogênio. O nitrogênio ele é o gás mais abundante no ar que a gente respira. Para vocês terem uma noção, ele compõe 78% de todo o volume da atmosfera. Ou seja, a maior parte do que você respira é gás nitrogênio. Seu corpo não usa ele na respiração. O que o seu pulmão está buscando quando você respira, na verdade, é o gás oxigênio, mas o nitrogênio vem junto, né? Porque ele é grande parte do ar que você respira, e não tem problema porque ele não causa problemas para sua saúde. Ele só entra e sai como se nada tivesse acontecido. O nitrogênio ele tem um ponto de fusão de menos 210 graus Celsius e um ponto de ebulição de menos 196 graus Celsius. O nitrogênio ele é muito famoso pela forma líquida, né? Então, o nitrogênio líquido, muita gente conhece pela forma líquida, né? Então, a gente vai até ver o videozinho depois. A pergunta é, em que estado físico o nitrogênio é encontrado na temperatura de menos 200 graus Celsius? Então, analisem as temperaturas, respondam no chat, que eu vou estar de olho, beleza? Enquanto isso, a gente vai vendo o videozinho. Aqui nessa bandeja, a pessoa vai estar colocando o nitrogênio líquido.
dentro da bandeja. E eu quero que vocês reparem que o nitrogênio, quando ele é colocado fora daquele recipiente, né, que aquele recipiente é térmico, ele vai isolar o nitrogênio o máximo possível do calor externo. E então eu quero que vocês reparem que quando ele é colocado em contato com o ambiente, que vai estar bem mais quente do que ele, eu quero que vocês reparem que ele borbulha, ou seja, ele está sofrendo ebulição sem qualquer aquecimento, né? Então aqui uma alface foi colocada dentro do nitrogênio líquido, vocês percebem que ela está totalmente congelada, ou seja, foi colocado durante pouquíssimo tempo e você consegue congelar coisas instantaneamente, de tão baixa que é a temperatura do nitrogênio líquido. Aqui a gente colocando mais um tipo de verdura. Reparem como borbulha o nitrogênio na hora que ele aparecer no vídeo. É que agora, como ele colocou as coisas... agora tá dando pra ver ele borbulhando, né? Então... Ele tá fervendo em temperatura normal, né? Porque a temperatura normal é mais do que suficiente para ultrapassar o ponto de ebulição dele. Então ele tá sofrendo ebulição o tempo todo ali, se vocês repararem no vídeo. A gente sabe disso por conta da formação de bolhas. Aqui eu vou avançar um pouquinho, né? Eu vou mostrar para vocês outra coisa que seja mais interessante. Por exemplo, as bananas. Aqui, vejam como borbulha, tá borbulhando bastante. Parece que tá fervendo, e realmente tá fervendo. Só que o nitrogênio líquido, ele ferve numa temperatura super baixa, né? É claro que aquilo, se você colocar a mão, você vai congelar a sua mão e não queimar ela, como acontece se você coloca na água quente. E aí você consegue quebrar a banana ao invés de amassar ela, como seria no caso de você bater com o martelo numa banana sem ter colocado no nitrogênio líquido. Vamos avançar mais um pouquinho. Aqui a gente tem o isopor, ele só fica menor. E aqui a gente tem um ovo, que ele, depois de ter colocado ali no nitrogênio líquido, ele racha todo, porque ele solidificou, né? Todos os compostos ali no ovo, eles solidificaram. E vocês reparem como borbulha aqui, ó. Por conta de estar sofrendo ebulição mesmo. E os gases, a gente vê eles formando o tempo todo também. Bom, é isso. Vamos aqui para nossa lousa para a gente responder o exercício, né? Então, analisando, né, o que foi dado pelo exercício, a gente tem que o nitrogênio, ele tem um ponto de ebulição igual a menos 196 graus Celsius. Menos 196 graus Celsius, diferente de todos os exemplos que a gente já estava vendo, o ponto de ebulição, ao invés de estar aqui em cima, no positivo, ele já está no negativo. Então, ele já está aqui, ó. Menos 196 graus Celsius. 196 graus Celsius. Isso é o ponto de ebulição. É o ponto em que ele começa a ebulir, a virar gás. E o ponto de fusão, a temperatura necessária para poder transformar o nitrogênio em sólido, né, é menos 210 graus Celsius. Ou seja, uma temperatura bem menor do que o zero, né, muito abaixo. E o exercício pergunta: qual é o estado físico em menos 200 graus Celsius? Quando a gente está falando de números negativos, a gente tem que tomar cuidado no lugar que a gente vai posicionar isso na escala. Então, menos 200 graus Celsius é uma temperatura mais fria do que o 196, do que o menos 196. E também é um pouquinho mais quente do que o menos 210. Então, tá aqui, né? Nessa faixa aqui. Menos 200. Menos 200 graus Celsius está aqui, entre, né, essas duas temperaturas. Logo, quem respondeu líquido acertou. Por quê? Porque menos 200 graus Celsius não é quente o suficiente para ter atingido o ponto de ebulição e nem frio o suficiente para ter atingido o ponto de fusão. Então ele está líquido, ele não está quente o suficiente para ser gás e não está frio o suficiente para ser sólido. Então é líquido a resposta desse exercício.
continuando os nossos slides, né? A gente tem aqui mudanças de estado físico. Se a gente pegar o nitrogênio líquido e aquecer ele aos poucos, né, até chegar no ponto de ebulição dele, que é menos 196 graus Celsius, a gente vai ver ele sofrendo o processo de vaporização e especificamente o processo de ebulição, porque a gente vê formação de bolhas, como eu orientei vocês a analisarem no vídeo. Pelo contrário, se a gente pega ele como ele é encontrado naturalmente, que é na forma gasosa, ele é naturalmente encontrado na forma gasosa, né? A gente respira ele na forma gasosa, nessa temperatura que a gente vive. Se a gente resfria ele até essa temperatura baixíssima, que é menos 196 graus Celsius, ele é forçado a se tornar líquido. Então, ele é gás, naturalmente, e ele é forçado a virar um líquido. Então, a gente diz que quando a gente pega um gás, ou seja, o negócio é naturalmente gás, você pega ele, você resfria ele, forçando ele a se tornar um líquido, ou seja, produzindo nitrogênio líquido, que é uma coisa antinatural dele, né? Não é o natural dele estar líquido, o natural dele no nosso dia a dia é ele estar gasoso na nossa atmosfera. Quando a gente faz esse processo de forçar ele a ser líquido, a gente diz que ele está sofrendo liquefação. É diferente do processo de condensação, que a gente pega um vapor, ele foi transformado num vapor, e aí a gente condensa de volta na forma líquida. É diferente, porque aqui ele já é naturalmente gás e a gente forçou ele a ser líquido. Ele está indo num processo antinatural dele, então é liquefação. A gente está transformando num líquido, por isso que se chama liquefação. Fazer um gás se tornar líquido, liquefação. E para poder fazer ele se liquefazer, a gente precisa atingir o ponto de ebulição, que é menos 196 graus Celsius. Um outro gás que a gente conhece bem é o oxigênio. Ele é muito importante no nosso processo de respiração. Sem ele a gente não pode viver. E o oxigênio ele também pode ser liquefeito, né? Ele é muito utilizado nos hospitais e para armazenamento nos hospitais ele é armazenado na forma líquida. Quando vocês forem num pronto-socorro, tentem procurar por um botijão enorme escrito oxigênio líquido, que talvez vocês encontrem. E aí vocês vão ver que o ponto de fusão dele é menos 218 graus Celsius, bem baixo também. E o de ebulição é menos 183 graus Celsius. Aí a pergunta, em que estado físico o oxigênio é encontrado? Na temperatura de menos 220 graus Celsius. Na temperatura de menos 220 graus Celsius, qual é o estado físico dele? E aí vão respondendo enquanto a gente vê o videozinho aqui. Nesse videozinho, o rapaz ele vai estar mostrando para vocês como que ele vai fazer o oxigênio ficar líquido a partir de nitrogênio líquido. Então, o que está nesse barrilzinho aqui é nitrogênio líquido. Ele vai colocar o nitrogênio líquido dentro desse pote aqui, cor azul, e aí ele vai fazer com que o oxigênio do ar que está dentro da bexiga se resfrie tanto que ele vai se tornar líquido dentro do vidrinho que vocês vão ver, que a gente chama de tubo de ensaio. Vou avançar um pouquinho para vocês verem. Aqui, o tubo de ensaio é esse vidrinho que está na mão dele aqui. A ideia é que o oxigênio que está na bexiga, ele se resfrie tanto que ele se torne líquido e vá aqui para o potinho que a gente chama de tubo de ensaio. E para poder resfriar, ele está usando nitrogênio líquido. E aí aqui no fundo do tubo de ensaio, vocês já podem notar que ele já conseguiu um pouquinho de oxigênio líquido. E a bexiga murchou porque o oxigênio que estava dentro dela virou líquido e foi para baixo, né? Ficou ali no tubo de ensaio. Agora vamos ver alguns experimentos que ele vai fazer com o oxigênio. Bom, ele primeiro vai mostrar que o salgadinho ele pega fogo, mas ele pega fogo muito melhor quando você coloca oxigênio líquido. Então ele pega fogo sim, mas vocês podem ver que a chama é bem simplesinha, né? Não é muito alta. E se ele colocar um pouco de oxigênio líquido, vocês vão ver que a chama vai aumentar e muito. Aí, agora ele vai colocar o fogo nos salgadinhos ali, dentro desse potinho de porcelana que a gente chama de cadinho. Aí, se ele coloca, olha só a explosão.
é importante algumas propriedades do oxigênio, né? O oxigênio ele é necessário para a combustão. Então, combustão, ou seja, só pega fogo em presença de oxigênio. Quando ele adiciona oxigênio líquido à chama, então a chama tem contato com muito mais oxigênio do que ela estava tendo antes. E aí ela aumenta num grau gigantesco, né? Então ela fica muito maior porque ela tem acesso a muito mais oxigênio, porque ele colocou o oxigênio na forma líquida ali. Que tá com bem mais quantidade do que em comparação com o oxigênio que está no ar, né? Ali ele jogou o oxigênio puro dentro do cadinho. Por isso que a gente vê a chama aumentando muito. A combustão acontece com muito mais velocidade. E aí vamos mostrar algumas outras propriedades do oxigênio, né? Além de ser importante para a combustão, ele também é importante para... Aqui, vamos ver essa parte aqui. Além de ser importante para a combustão, o oxigênio líquido ele é magnético. Ou seja, a gente vê que o ímã consegue atrair o oxigênio líquido. Isso é uma característica importante do oxigênio também. Ele é magnético. E aí aqui ele vai mostrar para vocês que, embora o oxigênio ajude na combustão, ou seja, para a combustão acontecer, o oxigênio é importante, se você tentar colocar fogo no oxigênio puro, ele não pega fogo, então ele não é combustível. A gente chama o oxigênio de comburente. Ele não é o combustível, não é ele que pega fogo. Ele provoca o fogo nas outras coisas. Então é um detalhe um pouquinho diferente, né? Que é um detalhe muito importante que faz toda a diferença. Então aqui eu vou mostrar para vocês, de novo, né? A imagem de que se você coloca o fogo, o que acontece é que o oxigênio, quando você coloca o maçarico, ele evapora, ele ebule, né? Ele vaporiza. Ele só esquenta, mas ele não pega fogo. Quando você aproxima uma folha de papel dele, ele provoca a combustão do papel. Então, ó, olha só, que ele vai colocar o papel perto do oxigênio. O oxigênio, ele leva os outros materiais a pegarem fogo. E não ele que pega fogo, ele faz com que as outras coisas peguem fogo. Bom, é isso. Aqui ele vai botar fogo em palha de aço, a gente já viu. Ele colocando fogo nas coisas, vamos passar para a próxima. Bom, antes da gente vir para esse slide, vamos responder o exercício na lousa, né? Bom, então o oxigênio, né? Ele tem... As informações que o exercício nos deu foram... Deixa eu achar o paninho para apagar. O exercício nos disse, né, que o ponto de ebulição do oxigênio é de menos 183 graus Celsius. Abaixo de zero, né? Menos 183. E o ponto de fusão é menos 218,4 graus Celsius. Um pouco abaixo, né, desse valor de menos 183. E aí, na temperatura de menos 220, onde está o menos 220? O 220 é um pouco abaixo disso. Então tá aqui, né? Um pouco mais negativo do que o ponto de fusão, né? Esse aqui é o ponto de fusão. Um pouco mais negativo do que o ponto de fusão. Então, quem respondeu sólido acertou, porque ele está frio o suficiente para estar abaixo do ponto de fusão. Então, todo o oxigênio já se tornou sólido. Ponto de fusão é a diferença entre a temperatura que está entre o líquido e o sólido, né? Então, ele já abaixou, ele está abaixo do ponto de fusão. Então, ele já está todo sólido. Quem respondeu sólido acertou. Voltando aqui para a nossa apresentação. Novamente, né, se a gente pegar o oxigênio sólido e aquecer ele para que ele se torne líquido, né, a gente vai ter que aquecer ele até menos 218,4 graus Celsius, que é uma temperatura baixíssima, né, e aí ele vai sofrer fusão, ou seja, vai passar do sólido para o líquido.
Da mesma forma, se a gente pegar o oxigênio líquido e resfriar ele até atingir menos 218,4 graus Celsius, a gente obtém ele na forma sólida. E aí a gente diz que ele sofreu solidificação. Bom, esse é o nosso último exemplo para a gente encerrar o nosso plantão de hoje. Ele é o hexafluoreto de enxofre. Ele é um gás que, quando inalado, ele deixa a voz grave. Provavelmente todo mundo conhece o hélio. O gás hélio, quando você inala ele, você fica com a voz fininha. E esse deixa a voz grossa, né? Então a gente diz que a voz fica grave. Grave e voz grossa é a mesma coisa. O hexafluoreto de enxofre, ele sofre sublimação em menos 63,8 graus Celsius. Em que estado físico o hexafluoreto de enxofre é encontrado na temperatura de menos 60 graus Celsius? E é para a gente considerar a sublimação dele. Então eu quero que vocês respondam esse último exemplo. Enquanto isso, a gente vai ver o vídeo. Esse vídeo é legal vocês terem o áudio dele, né? Eu vou colocar ele com áudio, não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas se vocês não conseguirem ouvir, em todo caso eu vou mandar o link dele no grupo para vocês assistirem depois do plantão. Então, essa menina aqui, ela inalou um pouco do hexafluoreto de enxofre, e aí ela vai cantar uma música. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas em todo caso eu vou mandar o link do vídeo no final do plantão para vocês assistirem no YouTube. Bom, e aí vamos responder a pergunta, né? Para responder essa pergunta eu não vou para a louça, a gente já responde aqui. Se o hexafluoreto de enxofre sofre sublimação, a gente sabe que sublimação é um processo em que o material sai do sólido e vai diretamente para o gás, sem passar pela fase líquida. É o que acontece com o gelo seco, é o que acontece com o iodo, e é o que acontece também com a naftalina. A gente viu na aula passada o iodo e o gelo seco, né? E hoje a gente está vendo também que o hexafluoreto de enxofre sofre esse processo. Ou seja, nessa temperatura de menos 63,8 graus Celsius, o hexafluoreto de enxofre ele sai direto do sólido e vai para o líquido. Ele sai direto do sólido e vai diretamente para o gasoso, sofrendo um processo que a gente chama de sublimação. E no processo reverso, quando a gente pega o... Aqui está invertido as imagens, eu vou inverter aqui antes para vocês, antes da gente encerrar. Quando a gente pega, na verdade, o gás e resfria ele, né? Resfria ele até a temperatura em que ocorre a sublimação, fazendo ele virar sólido, a gente diz que ele sofreu o processo de ressublimação, que é o processo inverso, né? Então a gente está pegando o gás, resfriando ele, setinha azul, e aí ele vira sólido, né? Passando direto para o sólido sem ter virado líquido antes. E aí, como o exercício está perguntando na temperatura de 60 graus, 60, né? Deixa eu voltar aqui. 60, né? Aqui, ó, menos 60 graus Celsius. Menos 60 graus Celsius é uma temperatura um pouquinho acima de menos 63,8. Tá um pouquinho acima, tá um pouquinho mais quente do que menos 63,8. Se ainda não tá frio o suficiente para ele começar a fazer sublimação, então a gente sabe que ele ainda está gasoso. Para ele virar sólido, ele teria que estar um pouquinho mais frio, que seria nessa temperatura de menos 63,8 graus Celsius, que é a temperatura em que ele sofre ressublimação, que ele vai do gás e vai para o sólido. Então, a resposta é gás. Para quem respondeu, gás, acertou. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das substâncias novas que vocês viram. E logo mais a gente conversa de novo no grupo para falar sobre exercícios de revisão sobre esse tema ainda, tá bom? Tchau, tchau. Espero que vocês tenham uma boa noite. Qualquer dúvida, qualquer coisa, manda mensagem pra gente. Tchau.